7h39 pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã. Segunda-feira, início de semana, e nós estamos vivendo o primeiro mês do ano de 2018. Aliás, tem muita informação que vai chegar até você durante o ano inteirinho, mas as primeiras informações que envolvem a pecuária brasileira não são tão boas assim. Somente neste ano já houve projeto de lei para ter segunda sem carne, já tivemos também uma queda no preço da arroba do boi gordo e tivemos também a suspensão dos embarques às exportações dos animais vivos com origem do Porto de Santos. Para falar mais sobre o agronegócio, estou aqui recebendo João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio da rede SBA. Vamos falar sobre a situação da pecuária brasileira nesse início de ano de 2018. Estou aqui recebendo o João. João, muito bom dia para você. Bom dia. Boa semana. Boa semana. Ô João, essas informações que chegam para a gente de início de ano são rotineiras? Todo ano o preço da arroba do boi gordo chega a cair um pouquinho ou não? Olha, vamos por etapa. Primeira coisa, da porteira para dentro da fazenda tá bom. Está chovendo, o pasto está recuperando, o gado está com pelo liso, isso é bom. Da porteira para fora, é o Brasil de sempre. Ou seja, você teve um gasto muito grande da população brasileira em dezembro, veio o cartão de crédito agora em janeiro, lógico. E além disso, você também tem um monte de I que chegou, né? IPVA, IPTU e assim vai. O governo suga da sociedade muito dinheiro nesse período. O que acontece? Você tem um pouco menos de dinheiro para gastar, para comprar os alimentos, etc. Certo. É normal que haja uma certa retração em janeiro. O que está acontecendo nesse momento é que o preço também não está caindo, ele está estável. E é safra. Normalmente na safra você tem um certo recuo de preço. Agora você tem animal pronto em cima de capim. Regra geral em quase todo o Brasil. Você pega todo o Centro-Oeste, você tem Mato Grosso, Goiás, aqui no Mato Grosso do Sul, você tem uma oferta de gado, especialmente fêmeas, que você há um descarte de fêmeas, há um aumento de oferta de carne. Essa oferta está restrita, João? Está restrita essa oferta? Você não tem nenhum frigorífico com escala muito grande, não. Todos eles estão com escala curta. Agora, um outro fator que está complicando um pouquinho é a questão das exportações. Nós, de janeiro, ou por questões, às vezes, de questão de logística, como é o caso de alguns países da Rússia e outros, tranca as importações. Então, as nossas exportações no segundo semestre de 2017 chega a ficar na média de 5.100, 5.200 toneladas dias de carne in natura. Agora, nas primeiras 2 semanas de janeiro, veio para 4.100 quilos de carne in natura. O que aconteceu? A Rússia proibiu, está suspensa as exportações, de acordo com o Ministério, e a Rússia é o terceiro maior comprador, só perde para os chineses, para Hong Kong e para a China. Parece que agora está na reta final de refazer os acordos sanitários com a Rússia e, consequentemente, voltar a exportar para a Rússia. A Rússia precisa da carne nossa, também não é só nós que queremos vender para eles, eles precisam comprar. Eu acho que a Rússia resolve. Os Estados Unidos, nós começamos a exportar carne in natura, foi suspensa em função daquele problema de abscesso, etc. Também parece que já foi o USDA, o Departamento de Agricultura americano, também já equacionou. A preocupação hoje que tem é a posição de Hong Kong, que é o maior importador e quase que o único importador de miúdos do Brasil, que está colocando em xeque a dúvida sobre a fiscalização sanitária brasileira. Ele está exigindo que o governo cumpra algumas promessas, colocar mais veterinários, aumentar a eficiência. Não sei se entrou nesse detalhe, mas ele pensa que teria que ser punido aqueles fiscais corruptos, etc, etc. Hong Kong tem 230 frigoríficos habilitados para exportar suíno, frango, carne bovina. Eles a proposta inicial dele era reduzir para 80. Isso daria um impacto muito grande na exportação de carne. O Ministério está negociando com eles para reduzir, tirar alguns frigoríficos, mas não nesse nível, ou seja, 230 vir para 80. Então, esse é o cenário na exportação. Exportação é 20% do mercado. O mercado interno representa 80% da produção de carne brasileira. O mercado interno, a partir do mês que vem, diminui um pouquinho a pressão desses impostos no início de ano. Você já começa, depois das aulas do carnaval, já começam
o período escolar, etc. Então, há uma recuperação. E o produtor também não está indo com muita sede para vender gado. Ou seja, se o preço não está de acordo com o que ele precisa para pagar, para manter o seu negócio, ele vende o indispensável. Ou seja, eu preciso de um caminhão de vaca para manter a minha fazenda pagando funcionário, isso e aquilo. Então ele vende um caminhão de vaca. O mercado começa a melhorar, ele aumenta a oferta também. Ou seja, não há uma pressão de oferta. O mercado está se ajustando dessa maneira. Ô, João, vamos falar sobre uma notícia que saiu na última sexta-feira. É sobre o projeto de lei que foi aprovado no final do ano passado, o segundo a sem carne no estado de São Paulo. E já o governador Geraldo Alckmin, ele vetou esse projeto. Esse projeto causaria muitos estragos à pecuária brasileira? Olha, o Brasil passa por uma febre de projetos no Brasil inteiro. Os parlamentares brasileiros, em todos os níveis, seja no município, no estado ou na União, ele tem que se preocupar com coisas mais sérias. Esse deputado, se gastasse o tempo dele para verificar, para bater em cima daquelas classes que se beneficiaram do dinheiro público, ganham salários muito acima do teto constitucional, que tiram o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança, eles não se preocupam. Ou por falta de coragem, ou por falta de competência. Então, o que eles fazem? Pegam um tema qualquer que possa agradar algum público, algum possível público dele e joga para a torcida. E o pior é que o resto dos deputados entram nessa onda. Tanto o assunto sério que nós temos no Brasil, previdência, corporativismo, uma série de problemas que nós temos, e os parlamentares fazem de conta que não existe o problema e se preocupam com essas frescuras aí, como aconteceu com esse deputado. O que acontece? O governador sabe que o Estado ele não tem poder, ele não deve, que é um monstro que quer chegar na vida de cada cidadão, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer o outro. Não, o Estado não tem que se preocupar com essas bobagens. O Brasil tem uma Constituição desde 88 que já sofreu dezenas, centenas de alterações na Constituição. O americano tem uma Constituição de 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, que não muda. Por quê? Porque eles têm os princípios pétreos, os princípios férreos. Esses são os princípios que o Estado pode fazer com o cidadão. Aqui no Brasil, não. Todo mundo quer inventar uma onda, quer fazer aquilo, tem que botar o brasileiro num brete. Ou seja, nós entramos no brete, só podemos fazer aquilo que o Estado quer que faça. Não é isso, não. O Estado é nosso peão. Nós não somos peões do Estado. Nós que sustentamos o Estado. Agora, sim, besteira igual a essa, isso infelizmente vai acontecer. Você comentou também a respeito da questão de Santos. Nós estávamos exportando animais com todo cuidado, não sem problema nenhum. Aí um deputado qualquer começa a reclamar, suspende as exportações. Isso causa um problema, não é só questão monetária, é uma questão de imagem. Lá fora, ficam pensando que o Brasil é uma república de banana. Ou seja, qualquer maluco fala uma coisa, para o processo, cria dificuldade, interrompe, e você perde credibilidade, que é uma moeda muito importante no mundo atual. Perfeito, João. Muito obrigado pela participação. Boa semana para você. Obrigado, vocês também. Para o senhor e para a senhora. Até mais.